Olá, muito boa tarde. Este é meio-dia e 45 minutos, horário que atualiza principais informações da atualidade internacional no Mundo Record News. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020. Seja bem-vindo. Um ataque assumido pelo grupo terrorista Estado Islâmico deixa 29 mortos e 50 feridos numa prisão no Afeganistão. Carros-bomba foram detonados na entrada da prisão. Em seguida, houve troca de tiros. O motivo do atentado ainda não está claro, mas durante o ataque, mais de 1.000 prisioneiros tentaram fugir. Pelo menos 300 seguem foragidos. Detentos, agentes das forças de segurança e civis estão entre os mortos. Centenas de membros do Estado Islâmico e do Talibã estão presos no local. Os dois grupos extremistas lutam entre si pelo domínio na região, embora o Estado Islâmico tenha perdido o território. O ataque aconteceu um dia depois que a agência de inteligência do Afeganistão anunciou que havia matado um dos principais comandantes do Estado Islâmico. Segundo a ONU, o grupo terrorista tem cerca de 2.200 integrantes no país. Informação agora de que a tempestade tropical Isaías já passa para a Flórida e deve recuperar a força de um furacão na fronteira entre Carolina do Sul e do Norte. Quedas de energia e inundações costeiras podem acontecer. Segundo meteorologistas, os ventos podem passar de 120 km por hora. E depois do anúncio que pretende proibir o uso de TikTok nos Estados Unidos da América, o presidente Donald Trump concorda no prazo de 45 dias para a controladora chinesa de aplicativo negociar a venda a uma empresa americana. A gigante de tecnologia Microsoft confirmou que está em fase inicial de negociações para comprar as operações do TikTok nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e Nova Zelândia. Além disso, em 45 dias, a Microsoft terá que cumprir com uma série de compromissos que foram firmados com o governo dos Estados Unidos, como realizar uma análise de segurança completa do aplicativo chinês. Hoje, mais de 100 milhões de americanos usam o TikTok e, segundo o presidente Trump, os dados pessoais deles poderiam ser compartilhados com o governo chinês, o que representaria um risco nacional. O TikTok nega as acusações. O aplicativo será banido do país se não for comprado pela Microsoft ou qualquer outra empresa americana até setembro, disse o presidente. Já o ministro das Relações Exteriores da China afirmou que o governo dos Estados Unidos abusa do conceito de segurança nacional para promover políticas discriminatórias. Ele pediu por um mercado aberto e justo. Cabo Verde, segundo o ministro dos Assuntos Parlamentares, se prepara para ter condições sanitárias para rapidamente retomar ligações aéreas internacionais. Apesar de ainda não haver uma data concreta para a normal retoma dos voos internacionais, o governo adianta que está a trabalhar as condições sanitárias para garantir a reabertura destes voos, garantia dada pelo ministro do Estado. Nós já estamos a realizar os voos sanitários, os voos essenciais com Portugal, através da TAP, que foi acordado. O governo vai analisando caso a caso, de acordo com a evolução epidemiológica aqui no nosso país e também nos países que temos fortes relações comerciais e económicas, e também onde está a nossa diáspora, e vamos atingindo pontos de equilíbrio, de acordos país a país. Mas o que nós estamos a trabalhar é que o nosso país esteja em condições sanitárias para rapidamente poder retomar as ligações com todos os países. O essencial é garantirmos que não haverá nenhuma ação que permitirá a propagação de vírus, ou seja, testes PCRs não rigem, testes PCRs para sair de Cabo Verde, isto já está acordado, já está assumido, assim como teremos testes rápidos nas ligações interilhas. Em relação ao estudo apresentado pela CNE, que sugere a realização de todas as eleições nacionais no só dia, Fernando Elísio Freire afirma que o país não tem condições para tal realização. Não está em causa. Primeiro as eleições autárquicas, depois as eleições legislativas, depois as eleições presidenciais. É o que diz a Constituição, é o que diz o Código Eleitoral. A democracia é exatamente isso, o eleitorado tem que estar ciente e consciente de quem proximamente irá votar para as câmaras municipais e para os municípios, depois irá votar para a Assembleia Nacional e depois irá votar para a Presidência da República, e acho que o nosso país tem uma boa experiência nesta matéria. Vamos manter isso exige um grande quadro de entendimento com outros partidos,
revisão constitucional eventualmente, portanto nós não estamos em condições de fazer isso. Vamos manter as 3 eleições em datas separadas. O Ministro do Estado e Presidente do Conselho de Ministros adianta ainda que as 8ª eleições autárquicas foram marcadas para o dia 25 de outubro. Falando agora sobre coronavírus, o Diretor Nacional de Saúde afirma que é preciso respeitar normas gerais de combate à pandemia da Covid-19, enquanto o Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública pede responsabilidade de pessoas que estão infectadas com o vírus e que estão em isolamento domiciliar. É preciso, segundo o Diretor Nacional de Saúde, respeitar e fazer cumprir as normas gerais emanadas pelo Governo no sentido de combater a pandemia da Covid-19 em Cabo Verde. Primeiramente, evitar a aglomeração de pessoas, cumprir as normas em espaços públicos, o espaçamento nas filas da frequência às repartições públicas e não só, mas também nos supermercados. Há uma série de recomendações que precisamos e as forças competentes zelar para que, de facto, se assuma e que evitemos, de facto, na praia, aglomeração de pessoas, de que tipo for. Ainda nesta luta, a infecciologista do Hospital Agostinho Neto, Ofélia Monteiro, chama a atenção das aglomerações que se têm verificado no hospital e dos aumentos de casos da doença. O número de casos graves tem vindo a aumentar, o que tem levado a uma pressão intensa no hospital. Por isso eu volto aqui também a reforçar a necessidade da população adotar as medidas preventivas. Eu falo sobretudo de evitar os ajuntamentos. E se nós formos ver aqui na praia, eu falo sobretudo na Rua Borjona de Freitas, que é a rua do hospital. Todos os dias vemos uma população em frente do hospital. Há uma procura intensa hospitalar e cada pessoa que vai ao hospital leva 2 ou 3 acompanhantes. Nós temos que evitar isso, mas isso também não depende só de nós, da saúde. É preciso que as outras autoridades de segurança façam o seu trabalho. Quanto às questões relacionadas com o isolamento domiciliar, a Presidente do INSP faz esta seguinte chamada de atenção, uma vez que os riscos são elevados. As pessoas devem pensar meter na cabeça que quando estão em isolamento domiciliar estão em internamento, ou seja, têm que cumprir todas as normas como se estivessem internadas, sobretudo as normas para evitar a propagação do vírus dentro da casa. Nunca é demais reforçar que as pessoas que estão infectadas em casa devem ficar isoladas num quarto, pelo menos sempre que utilizam as casas de banho devem fazer a desinfecção das superfícies onde tocam, nunca esquecer de lavar sempre as mãos com água e sabão, utilizar sempre as máscaras e, portanto, limpeza das superfícies, manter o distanciamento dos restantes familiares. A nível nacional, o Diretor Nacional da Saúde informa que já foram realizados 41.633 testes rápidos e cerca de 20.000 testes de PCR. Primeira semana de agosto é internacionalmente dedicada para incentivar a amamentação. Aleitamento materno traz benefícios tanto para a mãe como o bebê e durante a pandemia nada que muda. Segundo médicos, mesmo que a mãe está contaminada com o Covid-19, ele deve continuar a amamentar seu filho. Segundo especialistas, o leite materno é o melhor alimento para os bebês. Os médicos recomendam que a amamentação comece nas primeiras horas de vida e se estenda, se possível, até os 2 anos de idade. E durante a pandemia, mesmo se a mãe tiver sido infectada, não é preciso interromper o aleitamento. Até a presente data, não existe nenhum dado de comprovação científica que haja transmissão da Covid-19 pelo leite materno. A gente sabe que o leite materno é a primeira vacina de um recém-nascido. Naquelas mulheres que tiveram a confirmação ou estão suspeitas da infecção, os cuidados com o uso de máscaras, manipulação do bebê, lavar sempre as mãos, manter o álcool gel, mas ainda assim nessas mulheres o aleitamento deve ser mantido. Para a médica, este momento em que ficar em casa é necessário pode significar uma oportunidade para as mães amamentarem mais e melhor. Paula explica que o leite materno tem nutrientes e anticorpos capazes de proteger os bebês e ajudar no desenvolvimento das crianças. O leite materno, primeiro que é a forma mais barata de se alimentar um bebê.
né? Ele está de graça, ele está disponível, já vem na temperatura certa, é muito fácil, ele não precisa ser preparado, não existe risco de contaminação de mamadeiras, né, de copos, e ele já tem a quantidade ideal de vitaminas, minerais, carboidratos e especialmente dos anticorpos e substâncias de defesa para o corpo do bebê. Amamentar também traz benefícios para a mãe. Ela tem uma redução da chance de câncer de mama, de câncer de ovário. A mulher perde peso mais rápido, o corpo volta ao normal mais rapidamente. E no pós-parto imediato, aquelas mulheres que amamentam, o útero contrai mais e existe uma redução da chance de hemorragia pós-parto. A comunidade científica mundial está atenta sobre rara síndrome que pode apanhar crianças infectadas por Covid-19. No Brasil, já registrado alguns casos. Os médicos perceberam que, em alguns casos, a resposta do sistema imunológico provoca uma síndrome inflamatória. O quadro é bem semelhante à síndrome de Kawasaki, uma doença rara que, se não for tratada, pode levar à morte. Ainda não há números oficiais sobre a doença, mas só neste hospital público do Rio, 7 crianças foram atendidas na UTI pediátrica, isso no último mês. Nós conversamos com a chefe do setor, que explica no que os pais devem prestar atenção. E é uma complicação. A gente pode vê-la tanto imediatamente como semanas depois. Aí a história dela vai se dar de maneira diferente daquela que a gente conhece do adulto, que é com quadro respiratório exacerbado, que é diferente. A gente vai ter uma febre alta, persistente, muitas vezes dor abdominal e uma lesão cutânea grande, um resto cutâneo. Isso vai chamar a atenção. Donald Trump critica a coordenadora de Casa Branca responsável pela força-tarefa contra a Covid-19, que afirma que o coronavírus propaga nos Estados Unidos de forma extraordinária e está presente tanto nas zonas rurais como na área urbana. Em uma entrevista a uma rede de TV americana, Deborah Birx disse que o coronavírus se propagou de forma extraordinária e está presente tanto nas zonas rurais como na área urbana. Para Trump, a médica mordeu a isca ao ser provocada pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que é da oposição. Em seguida, o presidente concluiu: foi patético. E a Organização Mundial de Saúde afirma que talvez não existe nenhum tratamento definitivo contra o coronavírus. Apesar disso, o órgão segue confiante em ter uma vacina para a Covid-19. A entidade também falou sobre o Brasil. Destaca que o país precisa de uma união entre as diferentes esferas de governo e a sociedade para superar a pandemia. E outras informações nos sabem conferir na revista de imprensa com Idalina Ramos. A receita da traz que a América Latina se aproxima de 5 milhões de casos de Covid-19. Agora a Europa já está falando que a tempestade Isaías da volta torna furacão antes de atingir a costa dos Estados Unidos da América. Velocidade de vento já alcança 110 km por hora, enquanto que Euronews traz regressa a aulas marcado pela pandemia na Alemanha. A Jazeera Pacific destaca mais de 1 bilhão de estudantes afetados pelo fechamento de coronavírus, segundo alerta de ONU. Vou também trazer informação de ONU que pede países medidas para a reabertura de escolas. E por último, Angola fala que violência xenófoba contra moçambicanos já fez um morto em Joanesburgo. E com informações de revista de imprensa, não coloca assim, ponto final nesse bloco informativo. Não volta amanhã com mais informações. Até lá, fica direto e na companhia de Record TV.